Fala aí pessoal, beleza? Tudo certo? Prazer falar com vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lupão. Mais um vídeo de palpite. Mas antes de tudo, deixe seu like aí, se inscreve no canal, comenta aí embaixo seus palpites para a rodada e quem sabe a gente no futuro cria uma liga aqui para poder ver quem que dos inscritos mais acerta os palpites, beleza? Não deixe de comentar aí embaixo, mas antes de começar o vídeo, vamos dar uma olhada aqui nos resultados da última rodada, saber mais ou menos o que a gente marcou, se a gente acertou, quantos pontos nós fizemos, né? Não foi uma rodada tão boa, a gente errou alguns palpites, né? Inicialmente apostamos que haveria um empate entre Cuiabá e Fluminense, acabou que o Fluminense conseguiu surpreender e com o gol do Cauã Elias fez 1-0 diante do Cuiabá. Acertamos que o Bragantino venceria o Atlético Paranaense, também acertamos que o Fortaleza bateria o Atlético Goianiense, mas apostamos na vitória do São Paulo contra o Juventude e infelizmente o Tricolor Paulista não conseguiu vencer. E também apostamos no empate entre Atlético Mineiro e Vasco, mas o Vasco não conseguiu chegar às 5 vitórias seguidas. Uma grande atuação do Hulk, mesmo com a estreia do Felipe Coutinho, o Vasco não foi capaz de vencer o Galo Mineiro. Também com a vitória surpreendente do Corinthians diante do Bahia, uma grande atuação, um ramonismo total no time do Corinthians, já é um novo time, grande atuação do zagueiro que estreou, o Ramalho, grande atuação, Corinthians surpreendendo e se mostrando um bom candidato para se recuperar ao longo desse Campeonato Brasileiro. Acertamos também a vitória do Grêmio sobre o Vitória por 2-0 e também a vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro por 2-0. Erramos o placar do líder do campeonato, o Botafogo, apostamos no empate, o Internacional vinha com um treinador novo, geralmente os jogadores querem mostrar mais algum tipo de coisa diferente para o novo técnico, estavam mais descansados, mas mesmo assim o Botafogo foi lá e venceu por 1-0. E apostamos também na vitória do Flamengo por 2-1, jogo esse marcado por aquele pênalti bem estranho, né, que a gente normalmente não costuma ver, mas que venceu por 2-1 o Criciúma e foram mais 3 pontos aqui. Então, em resumo, a gente acertou 2, 4, 5, acertamos 5, erramos 5, 50%. Não tá ruim, não tá bom, podia ser melhor, podia, mas foi o que foi, né? Vamos dar uma olhada aqui na tabela do Campeonato Brasileiro então, pessoal. O Botafogo segue líder da competição com 39 pontos, o Palmeiras logo atrás com 36, Flamengo 34, porém um jogo a menos, junto do Fortaleza com 32. São Paulo e Bahia fecham o G6 do Campeonato Brasileiro. Destaque na rodada para o Fortaleza, que chegou à quarta vitória seguida e assumiu a quarta posição da competição. Cruzeiro, Atlético Paranaense, Bragantino, Atlético Mineiro, Vasco, Juventude. O Internacional um pouco mais atrás ali, junto com o Juventude, porém lembrando que o Inter tem 14 jogos, né? Bizarro, e não vai jogar de novo nessa rodada. Então a rodada vai fechar aí 19 jogos e o Inter vai ter tido apenas 14 jogos no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Ou seja, é um time que tem potencial para chegar lá no G4. Porém, com esses últimos resultados aqui, fica bem difícil acreditar alguma coisa no Internacional. Corinthians finalmente conseguindo se livrar de vez do Z4 da competição, já está em outro patamar, o Ramonismo chegou e mudou o time de São Paulo. Logo depois, Criciúma, Cuiabá, vitória. O Grêmio conseguindo uma vitória respirando, o Fluminense conseguiu uma vitória e o Atlético Goianiense lá na lanterninha da competição. É possivelmente o pior time, tanto futebolisticamente falando, quanto também em termos de elenco. Dificilmente eu acredito que o Dragão vai conseguir escapar dessa zona de rebaixamento. Outra coisa legal que eu trouxe aqui para vocês hoje, pessoal, aqui no Transfer Market a gente tem a possibilidade de selecionar apenas de rodada até rodada a posição na tabela. Então eu separei para vocês aqui as últimas 5 rodadas e então vocês conseguem ver que a classificação é um pouquinho diferente do que a gente tem lá na classificação geral. O Botafogo é o líder da competição, 25 vitórias seguidas, Fortaleza com 12 pontos, Vasco 12 e Palmeiras completariam esse G4 das últimas 5 rodadas. E alguns detalhes curiosos, né? O Flamengo aqui em oitavo, mas tem apenas 4 jogos, né? Poderia alcançar facilmente o São Paulo aqui em quinto lugar. A gente tem o Bahia, né, que vem de uma campanha bem ruim, são apenas 6 pontos dos últimos 15 disputados, com 2 vitórias e 3 derrotas, sendo 2 dentro de casa. A gente tem o Fluminense ali, ó, respirando fora do Z4, e tem, por exemplo, o Atlético Goianiense, Internacional, Vitória Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time que está lá em cima, mas não está num momento muito bom. Então ocupa o Z4 dessas últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas sem mais delongas, vamos para as rodadas vamos para os jogos dessa rodada. Rodada essa que vão ter poucos jogos, vão ser apenas 6 jogos, né? Alguns jogos foram adiados por motivos de participação de clubes brasileiros em outras competições, né? Todo mundo sabe de todo o histórico do Internacional, dos problemas que aconteceram no Rio Grande do Sul, que afetaram alguns times, vão ter jogos na Copa Sul-Americana, então acabaram que esses jogos foram adiados. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui um pouquinho então da rodada do Campeonato Brasileiro e os jogos que a gente vai rolar nesse meio de semana. O Cruzeiro enfrenta o Juventude vem de um jogo bem difícil diante do São Paulo dentro de casa, teve uma oportunidade de vencer, teve um gol que foi marcado irregularidade e acabou não conseguindo a vitória.
precisa muito vencer o Juventude esse jogo. O Cruzeiro vem de derrota, perdeu para o Palmeiras, mas é um time que está numa fase muito boa, né? O Cruzeiro aqui, ó, se a gente pegar os últimos 5 jogos, ele conquistou 9 pontos. Dentro de casa tem sido muito forte a Raposa. E eu acho muito improvável que o Juventude não consiga. Que o Cruzeiro não consiga vencer esse confronto, tá? Seria um grande resultado para o Juventude, um empate. Por isso que eu vou apostar facilmente aqui na vitória do Cruzeiro, beleza? São Paulo e Botafogo. Jogo difícil, hein, pessoal? São Paulo que empatou com o Juventude fora de casa, sempre um jogo muito difícil. São Paulo precisa um pouco se readaptar, né? Depois da perda do Alisson. Tá faltando aquele motorzinho, aquela peça no meio de campo, mas é um time muito chato de se jogar no Morumbi. Promessa de Morumbi lotado diante desse jogo contra o Botafogo. O São Paulo ele quer almejar coisas maiores da competição. O São Paulo está com 31 pontos. É um time que, se vencer, encosta no G4, encosta principalmente no líder Botafogo e também no seu rival Palmeiras, Flamengo e Fortaleza. Eu acho que o São Paulo é franco favorito diante do Botafogo, mesmo que o Botafogo tenha 5 vitórias seguidas. Eu sei que é difícil falar isso, um pouco polêmico, mas o São Paulo é muito forte no Morumbi e o Botafogo não tem um histórico positivo em São Paulo. Então eu vou apostar aqui no São Paulo nessa vitória. Vitória e Flamengo, um jogo do Barradão, confronto entre rubro-negros. O Vitória é um time bem fraco, o Flamengo um dos melhores elencos do Brasil. Vamos ter talvez a volta do Davi Luiz para casa, né? Voltando para o Barradão, fazendo um jogo depois da sua saída, depois de mais de 16 anos do futebol brasileiro. Jogo bem complicado, o Flamengo não tem tido bons jogos, tá? Não fez um bom jogo diante do Criciúma, fez o primeiro tempo aceitável, porém não conseguiu surpreender a equipe do Criciúma. O Criciúma conseguiu ter até mais um pouco de domínio no jogo em alguns momentos. Mas o Vitória é um time muito fraco, é um time que provavelmente vai brigar para não cair até o final da competição e fica muito difícil não apostar em uma vitória do Flamengo. Às vezes é sempre legal a gente apostar naquela zebrinha, alguma coisa desse tipo, o pessoal gosta muito, né? Mas nesse caso não tem como, o Flamengo vai vencer esse jogo, vamos apostar no Flamengo. Fluminense e Palmeiras, jogo difícil, hein, pessoal? Jogo muito difícil. O Fluminense conseguiu uma vitória finalmente fora de casa. Bateu o Cuiabá. Foi a segunda vitória do Fluminense, né? Vamos conferir aqui. Foi a segunda vitória do Fluminense da competição, olha. Apenas 2 vitórias. A última vitória havia sido diante do Vasco. Então, pode ser o início de uma redenção dos guerreiros tricolores. Porém, não acho que o Fluminense vá conseguir bater o Palmeiras, tá? O time do Palmeiras é muito forte. E eu acredito muito numa vitória do Palmeiras diante do Fluminense. Esse confronto, até porque o Palmeiras quer muito ser campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Então eu acredito muito que o Palmeiras vai conseguir sim essa vitória dentro do Maracanã. O Fluminense está em um momento bom, conseguiu alguns empates, conseguiu vencer o último jogo. Tem no Cauã Elias o grande nome, Thiago Silva já estreou, mas eu acredito muito que o Palmeiras vai vencer esse jogo. Atlético Goianiense e Bahia. Esse confronto aqui é interessante. O Atlético Goianiense precisa vencer, duelo de times que estão em lados opostos da tabela. O Atlético Goianiense é o novo lanterna da competição. Porém, o Bahia não vem em grande fase, só que não existiria um jogo melhor para o Bahia do que enfrentar o Atlético Goianiense agora. É a hora do Bahia vencer, mandar essa zica para lá e falar assim: eu vou fazer a melhor campanha da história do meu time no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Os jogadores têm que entrar com esse pensamento em campo e eu acho que o Rogério Ceni é o cara que vai conseguir motivar esse time do Bahia para vencer esse confronto contra o Atlético Goianiense. Jogo bem interessante, duas equipes que têm propostas muito diferentes, o Bahia com aquela contenção de bola, o Atlético Goianiense geralmente jogando com contra-ataque, jogadores em velocidade, Luiz Fernando. É um time que pode dar trabalho pro Bahia, pode, mas eu acredito que o Bahia vai sim vencer esse jogo, tá bom? E no nosso último confronto da rodada, duelo de dois times que poderiam estar no topo da competição. Não seria nenhuma normalidade a gente falar que Corinthians e Grêmio estariam disputando a liderança do brasileiro, porém estão em lados contrários, estão em lados juntos da tabela, porém lá de baixo, né? Corinthians e Grêmio atuam no momento próximo ao Z4. Corinthians vem em grande fase, o ramonismo já prevaleceu, já é quase ídolo da torcida corintiana. Eu acredito muito que o Corinthians tem sim muita força para poder vencer esse jogo diante do Grêmio. O Grêmio conseguiu vencer o último jogo diante do Vitória, mas o Vitória não é aquele time que, nossa, venci do Vitória, agora eu vou conseguir melhorar muito. Não, não é. A gente sabe disso e a torcida do Grêmio sabe também. O Grêmio fez um bom jogo, Soteldo fez uma boa atuação. É um lado positivo, sim. Esse jogo pode sim ser um empate, acho que tem cara de empate até, mas eu acredito muito que o Corinthians possa chegar à terceira vitória seguida. O Corinthians é um time muito interessante. Acho que o Ramon é um cara que conseguiu salvar ou resgatar o Vasco ano passado. Se a gente pegar o histórico, o Vasco estava no G4 da competição, considerando somente o segundo turno.
Então é um time que é um treinador que tem esse histórico de conseguir resgatar jogadores, tem um histórico de conseguir botar seu ritmo de jogo bem rápido no time e tá mostrando isso no Corinthians também. Então eu acredito muito que o Corinthians possa sim vencer esse confronto diante do Grêmio. Então é isso, pessoal. Rodada bem curtinha, apenas 6 palpites aqui que foram feitos. E não tem muito mais o que falar. Meus palpites foram feitos, comenta o de vocês aí embaixo também e vamos ver quem vai acertar mais, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Tchau!